Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a decisão de ser ou não ser mãe, ou a decisão de ter ou não ter filhos. Sempre que me perguntam se eu já sempre desejei, como é que foi minha decisão de ter ou não ter filhos, eu sempre respondi, acho que eu já respondi em outros vídeos aqui também, que pra mim sempre foi uma decisão fácil e um desejo óbvio. Então eu não achei que eu tinha muito a compartilhar com isso, porque eu não cheguei a passar por esse processo de decidir se eu quero ou não quero ser mãe, porque pra mim não era nem questionável, eu sempre quis e foi muito simples decidir. Já contei em outros vídeos também que quando eu conheci o Schiller a gente tava um mês juntos, eu acho, de namoro assumido, e eu perguntei pra ele se ele tinha desejo de ter filhos, porque pra mim era tão claro isso que mesmo eu estando apaixonada, super envolvida, querendo ficar com ele, se ele me dissesse que não queria ter filho de jeito nenhum, digamos, que era um desejo muito diferente do meu, eu provavelmente já encararia como algum romance temporário, alguma coisa assim, porque eu sabia o quão forte era esse desejo dentro de mim, sabe? Inclusive, antes da gente começar a namorar, eu tava com 29 quando eu conheci ele. E aí a gente tem esse prazo biológico, né, das mulheres, então eu já pensava nisso, assim, se por acaso eu não encontrar ninguém, será que eu vou deixar de lado essa vontade de ter filho? Ou será que eu vou tentar ter filho sozinha, talvez? Não sei, eram umas coisas que passavam pela minha cabeça. Hoje em dia eu penso, meu Deus, que loucura. Mas felizmente, Schiller sempre teve os mesmos desejos que eu, ele também nunca teve dúvida, então foi fácil pra gente tomar essa decisão. Até sobre um momento de a gente ter decidido isso, foi meio que um momento assim, ó, de o relógio biológico chamando, não assim de feeling, mas mais pela idade mesmo, porque eu tava com 34, quase fazendo 35, e a gente pretendia ter 2 filhos, então eu comecei a me preocupar por causa da questão da idade, não, então vamos ajeitar a vida, a gente se mudou pra cá antes, né, então ajeitamos a vida pra ter esse filho, pra começar a tentar, né, não sabia se a gente ia conseguir, se a gente ia demorar, mas pra tentar ajustar ali dentro de uma idade recomendada estatisticamente ainda, de acordo com as possibilidades estatísticas de engravidar. Mas independente de ter sido uma decisão fácil pra gente, eu achei que valia eu vir aqui como uma pessoa que tomou essa decisão de uma maneira fácil, mas que passou por esse processo de entrar na maternidade e tem uma visão para outras pessoas que talvez possa acrescentar. Então vou falar o que eu imagino que eu faria ou que eu diria para uma amiga que tem dúvidas, que não sabe o que gostaria ou não. Por quem já passou por isso, já está totalmente envolvida com a maternidade, então já tá muito embarcada nisso. Uma visão que eu acho que é realista do meu cenário. E para uma pessoa que tá na dúvida, não sabe se quer, talvez nunca soube, talvez não queira. Então, vou passar o que eu acho que pode acrescentar para essas pessoas especialmente, e mesmo para quem tem certeza que quer ter filhos, parar para refletir um pouco às vezes, sabe? Porque eu acho que no geral fica uma cobrança social de que todo mundo tem que casar, que todo mundo tem que ter filho, como se fosse uma coisa óbvia para todo mundo, e não é sempre que isso é óbvio. Então eu queria fazer uma reflexão mesmo sobre isso. Então deixa eu explicar um pouquinho como é que era esse sentimento pra mim, como é que ele sempre foi. Quando eu tenho uma grande decisão assim pra tomar na minha vida, eu geralmente faço o exercício de 2 cenários. E se por acaso eu decidi esse caminho, ou se eu por acaso decidi esse. Pra mim sempre foi muito óbvio o caminho da maternidade, porque eu tinha muita certeza de que eu queria isso. E eu me perguntava, mesmo sendo óbvio, eu me perguntei muitas vezes, e se eu escolhesse o outro caminho, que era o caminho de não ter filhos? E de verdade, eu não conseguia achar que aquilo ia me preencher. Eu tinha uma sensação de que não, eu quero muito, eu quero essa etapa, eu quero viver esse desafio, eu quero encarar o que eu tiver que encarar. Então, independente de eu achar lá no fundo, de eu ter certeza, sempre ter tido certeza, eu fiz esse exercício igual. E essa é a primeira coisa que eu quero falar pra vocês. Eu acho que esse exercício é muito válido. Pra mim, ajuda muito nas decisões da minha vida. E sempre olhar assim, ó, se eu decidir isso, eu sei que nem sempre é clara a resposta, mas eu acho que o exercício é importante. Então, eu meio que me questionei nos caminhos que eu queria seguir, e eu segui o caminho que foi óbvio, porque a resposta foi fácil pra mim. Quando a Alice nasceu, que eu comecei a encarar assim o mundo da maternidade, como começaram as dificuldades, as doações que a gente
porque a gente dedica a nossa vida. A gente, assim, abre um pedaço na nossa vida e a nossa vida deixa de ser nossa e passa a ser de um outro ser humano. Então tudo que eu gostava de fazer, eu não tenho mais tempo, eu só tenho tempo para me dedicar àquela pessoa, pelo menos por um bom tempo. E esse volume que ocupa nas nossas vidas, ele começa quase ocupando todo o nosso espaço, e conforme os anos vão passando, as crianças, esse espaço vai diminuindo, a gente volta aos pouquinhos a ter a nossa vida de volta. Mas eu acho que isso é essencial que as pessoas saibam, porque eu não tinha tanta ideia do quanto isso ia ocupar da minha vida antes de entrar na maternidade. Eu acho que esse é o fator número 1, assim, que as pessoas precisam ter consciência desse espaço que uma criança exige na vida da gente. Eu fiquei frustrada no começo da maternidade, porque eu achava que eu ia conseguir dar conta de trabalhar. Não tinha ideia nenhuma, isso que eu tô dizendo, tipo, você não tinha ideia de quanto que eu não conseguia. Fiquei frustrada e aos poucos eu fui entendendo isso. Só que essa minha frustração também me fez questionar. Imagina se eu não tivesse certeza da minha decisão. Imagina se eu tivesse engravidado sem querer. Imagina se eu não quisesse ter filho e tivesse engravidado por causa, ou sem querer, ou por causa de pressão externa, ou por causa de que era decisão de outras pessoas, ou por achar que era uma decisão óbvia que precisava ser feita. Então, por isso eu achei importante trazer até esse vídeo pra vocês, porque se questionem mesmo, sabe? Tentem entender, tentem ter uma visão clara. Lógico, se vocês têm essa oportunidade, eu sei que muitas pessoas não têm a chance de escolher ou não engravidar, que acabam engravidando, às vezes não queriam, às vezes não sabiam se queriam, mas eu tô falando aqui pra pessoas que têm a oportunidade de refletir sobre isso e de pensar sobre isso antes de tomar uma decisão que é gigantesca na nossa vida. Eu acho que poucas decisões na nossa vida são tão grandes, impactam tanto na nossa vida e são tão irreversíveis quanto a maternidade. Então, por isso que, se você tem a oportunidade de refletir sobre isso, eu acho que é importante ter clareza. E como é que a gente faz pra ter essa clareza? Eu acho que o principal ponto é se conhecer, porque a resposta que é óbvia pra mim, ela pode não ser óbvia pra ti, porque tu é uma pessoa diferente de mim. Então, é voltar naquele mesmo assunto de se entender, de se conhecer. E aí, tem diversos caminhos que a gente pode fazer pra chegar nisso. O mais óbvio, mais conhecido, a terapia, que eu acho que ajuda imensamente a você conseguir separar nessa sua jornada de autoconhecimento o que é seu e o que é externo. O que é um desejo de verdade ou o que é uma coisa que você escutou a vida inteira e você talvez esteja querendo atingir expectativas alheias da sociedade, dos pais, de algum amigo, de pessoas em geral, ou querer sentir que você tá respondendo pra alguém, entregando a expectativa do que ele espera com a sua pergunta, quando ele te pergunta se vai ter filho, esse tipo de coisa, entendeu? São coisas que podem ser muito subjetivas, muito sutis, mas que só com autoconhecimento você vai entender se aquilo é um desejo seu ou não. E ele não precisa ser um desejo se é porque é o desejo de uma pessoa, pode não ser da outra, porque as pessoas são totalmente diferentes. Então eu acho que esse é o principal ponto aqui. A gente conseguir se conhecer a ponto de essa ser uma decisão nossa e só nossa. Não tô dizendo que esse processo é fácil, pelo amor de Deus. Esse provavelmente, como eu não passei, eu não consigo saber como é, mas eu imagino o quão difícil deve ser essa decisão. Porque quando é claro pra gente, quero ou não quero, muito fácil. Agora, quando tem esse talvez, e se, e será que eu vou me arrepender ou não? E tem também outro ponto importante, que é um prazo de validade para filhos biológicos, especialmente, né? A gente tem um prazo de validade, não tem jeito, assim. Por mais que algumas mulheres consigam engravidar mais tarde, ou engravidem até com uma certa facilidade mais tarde, não dá pra contar com isso, porque algumas mulheres depois dos 35 despenca a fertilidade, não só mulheres, homens também diminuem muito a fertilidade masculina após uma certa idade, e a gente tem que levar isso em consideração quando tá tomando esse tipo de decisão. Então a gente, além de ser uma decisão difícil, é um prazo apertado, né, digamos assim, depende de quantos anos você tem, né, mas existe um prazo, não é uma coisa assim que posso deixar essa decisão pra depois e vou vendo. Claro que pode, né, sempre pode, mas aí corre um risco muito grande de não conseguir voltar atrás. Se a decisão foi de vou deixar pra decidir depois ter filho, e você chega a uma conclusão de que realmente queria, mas talvez não consiga mais porque esperou demais. Outro ponto que eu acho importante dizer é que, porque a minha experiência que eu tô compartilhando aqui foi de que eu tinha uma resposta óbvia e certa, não quer dizer que todo mundo vai ter essa resposta, e não quer dizer que se você não tem essa resposta é porque você não quer ter filhos, porque pode acontecer. Eu conheço pessoas que nunca pensaram em ser mães, nunca quiseram, e de repente, de uma hora para outra, ou engravidaram ou
de repente tiveram vontade e fazia total sentido e tiveram filhos e gostaram muito da decisão. Então, os caminhos são muito individuais. Por isso que eu falo muito, bato muito nessa tecla do autoconhecimento, pra você entender o que é seu de verdade, o que pra você faz sentido. Então, tipo, talvez seja muito óbvio e talvez não seja óbvio. Eu acho que mesmo quem acha que é óbvio, tem que se questionar da onde vem essa obviedade. É um desejo meu mesmo? Ou eu tô olhando pra fora de novo? Mesma coisa que eu já falei, né? Então, autoconhecimento. E aí o que eu queria falar pra vocês é que a sociedade nos cobra de coisas, no caso as mulheres, né? Mas as pessoas mesmo a terem filhos, e baseado em crenças que às vezes não fazem o menor sentido. E aí o que eu queria dizer pra vocês é que escolher embarcar na maternidade é como entrar numa jornada, num avião, sem saber onde ele vai pousar e não ter mais volta, porque a maternidade não tem volta. Então eu às vezes comparo que é como se, sei lá, uma era pré-internet aí, que a gente não tinha vídeos, não tinha fotos, que alguma pessoa vai, sei lá, pro Japão, fica lá um tempo e resolve te ligar pra te contar como é que é no Japão, como é que é maravilhoso, como a vida lá é muito melhor. E na visão dele tá muito... que é tudo muito maravilhoso, que é tudo muito perfeito. E aí, que tem suas dificuldades, mas qualquer lugar tem. E aí você, na sua vidinha feliz lá do Brasil, você tem que decidir se você quer abrir mão da sua vida do jeito que ela tá, pra ir pro Japão e não poder retornar ao Brasil, ou vou retornar só daqui a alguns 20 anos, ou nunca conheceu o Japão. Então é uma decisão muito difícil, mas muitas das coisas que a gente escuta são baseadas em experiências de outras pessoas que não necessariamente pra gente faça sentido. E eu queria aproveitar para desmistificar algumas coisas que as pessoas falam, que eu acho que é importante a gente ressaltar, porque às vezes a gente acaba escutando muito isso dos outros e achando que aquilo é verdade, porque a pessoa já passou pela maternidade, então se ela acha aquilo é porque aquilo é verdade. É só o que a pessoa acha. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Que só se conhece amor verdadeiro depois da maternidade. Gente, o amor que a gente sente por um filho é uma coisa avassaladora, é uma coisa gigantesca. Mas o que a gente sente por outras pessoas também é amor. A gente sente amor para nossos pais, nossos amigos, nossa família, pessoas próximas. Isso também é amor. Então, não é verdade que só se conhece o amor com a maternidade. É talvez um outro patamar, assim, de sentimento. Mas não é que uma pessoa que não tem filhos não vá saber o que é o amor. Provavelmente todas as pessoas aí já sabem o que é. Será que alguém não sabe o que é amor? Nunca tem amado? Não sei, nunca me perguntei sobre isso. Imagino que... não sei. Outra coisa é que é possível ser feliz sem ter filhos. Aliás, é muito possível. Aliás, é extremamente possível. Eu já era uma pessoa totalmente feliz antes de ser mãe, mesmo querendo muito ser mãe. Eu acho que tem muitas pessoas aí que estão num caminho de decisão de não ter filhos e elas conseguem ser muito felizes. Então, felicidade só existe na maternidade é um mito absurdamente errôneo. Inclusive, a maternidade te dá muitas dificuldades. Então, ela te traz coisas boas, mas ela te traz muitos desafios. E é importante saber disso antes de resolver embarcar, porque não é um conto de fadas quanto algumas pessoas fazem parecer. A maternidade é uma doação gigantesca na vida da gente. E aí vale da gente tentar entender quanto a gente está disposto para abrir mão da nossa própria vida em detrimento de outro ser humano ou de outros seres humanos. Porque é isso que acontece. A gente abre mão de um bom pedaço das coisas que a gente gosta, do que a gente gostaria de fazer, das nossas individualidades muitas vezes, por pelo menos, sei lá, 10 anos, nossos 20 anos. Então, é uma doação. Você quer fazer essa doação e você não pode querer esperar algo em troca, porque o filho não vai te dever nada. Ele tu não pode pensar que o filho vai cuidar de mim na velhice. Não pode, porque isso não é obrigação. Não é obrigação de filho nenhum. Se te fizer acreditar isso não é verdade. Tu cria o filho para ele ser um indivíduo único e ser independente, ter sua vida. Então, a maternidade é uma doação. A gente não espera nada em troca. Lógico que a gente ganha muita coisa em troca, mas a gente não pode pensar que é só ganhos, que esse ganho ele não é garantido, digamos assim. Outra coisa é dizer que só se é mulher quando se tem filhos. O que não é verdade. Quando a gente tem filho, a gente é mãe. A gente já era mulher muito antes disso. Então, que a mulher nasceu para ser mãe, isso é uma besteira. Se a mulher quiser ser mãe, ela vai ser mãe. Se ela não quiser, ela não vai ser. E isso não faz dela menos mulher. Muito longe disso. Enfim, só trouxe alguns mitos aí para ressaltar
o que eu tava falando, a gente conseguir separar isso da sociedade da gente. E eu pensei outra coisa aqui também, que seria legal comentar, é de quando um casal, um quer ter filho e o outro não quer. E eu imagino que esse deve ser um cenário mais complicado ainda, porque ele envolve duas pessoas com desejos totalmente diferentes, então talvez ambos saibam quais seriam os seus caminhos e as suas decisões, e aí vai ser outra decisão difícil na vida, que é escolher. Como eu falei, eu perguntei pro Chilo lá no início já, porque eu já não queria ter que decidir isso depois, mas é escolher o caminho. Se eu desistir da maternidade ou de ter filhos e seguir com essa pessoa, eu vou estar mais feliz? Ou se eu desistir dessa pessoa e seguir no meu sonho de maternidade, eu vou estar mais feliz? O que tem menos chance de eu me arrepender depois? Mesmo raciocínio de antes. E aí, para complementar, eu queria que a gente pensasse não como indivíduo que está decidindo isso, mas como sociedade que está convivendo com outras pessoas que talvez tenham idade para ter filhos, estejam em relacionamento e todo mundo acaba esperando para ter filhos. E pra gente refletir sobre as perguntas que a gente faz pra pessoa. Às vezes não é com má intenção, às vezes é querendo puxar um assunto, querendo conhecer mais da pessoa, e a gente acaba invadindo o espaço dela, e às vezes essas pessoas não se sentem confortáveis. Então tem algumas perguntas que a gente faz pra pessoa: quando é que vão casar? Tu não sabe se o relacionamento tá legal ou se não tá legal, e talvez essa pergunta seja muito desconfortável de ser respondida. Tu não sabe se a pessoa quer ou não quer casar, ninguém é obrigado a casar, pode não casar nunca. Ou a pessoa que tá solteira perguntando se de namorado, de, sei lá, de relacionamento, e a pessoa talvez nem queira relacionamento. Aliás, isso também existe a possibilidade da pessoa não querer relacionamento, estar feliz sozinha, e sim, é possível estar feliz sozinho. Relacionamento amoroso não é a única forma de relacionamento que a gente tem, e não é pré-requisito pra felicidade da gente. Tem gente que fica solteiro por muitos anos, a vida inteira, e tem vidas maravilhosas. Então não existe só sentido em estar em relacionamento, assim como não existe só sentido em ter filhos. E a gente tem que prestar atenção nesse tipo de pergunta que a gente faz para as pessoas. Aí, por exemplo, vou dar outro exemplo. A gente tá perguntando, sei lá, imagina aí um casal que tá num relacionamento há mais tempo. É super comum a pessoa escutar muitas vezes a pergunta: e quando vão ter filhos? E vocês querem ter filhos? Só que se você não é super próximo das pessoas, muitas vezes você corre o risco de estar invadindo aquele espaço e tá indo para espaços doloridos da mente daquela pessoa, talvez. Você não sabe se aquela pessoa quer ou não quer ter filhos, talvez ela nem queira, e talvez ela não esteja a fim de ficar te explicando motivos ou te dando justificativas. Talvez ela queira muito ter filhos e ela não consiga. Talvez ela esteja passando por tratamento, já passou, não deu certo. Talvez ela já tenha perdido o bebê, e essas coisas as pessoas muitas vezes não contam pros outros. Então talvez isso seja um assunto dolorido para muitas pessoas. Então eu sempre comento isso, que a gente precisa tomar cuidado quando faz esse tipo de pergunta. Às vezes as pessoas simplesmente não querem falar, porque não é um assunto que é agradável para elas. Então eu acho que a gente, como sociedade, a gente precisa prestar atenção nisso também, porque esse tipo de pergunta pode estar minando lá a busca da resposta que aquela pessoa tem. Por mais que a própria pessoa vá atrás do seu autoconhecimento, e ela mesma, seria interessante que ela separasse o que é do outro, o que é dela, mas esse tipo de coisa pode atrapalhar a busca dela. Então acho que a gente tem que começar a prestar atenção. Eu provavelmente fiz muito dessas perguntas antes, querendo interagir com as pessoas, querendo saber, me interessar sobre a vida delas, e hoje em dia eu sou muito cuidadosa para fazer isso. Eu pergunto quando eu vejo que a pessoa abriu espaço ou tocou nesse assunto, ou que ela se sente confortável em falar. Senão eu não pergunto nada, não toco no assunto. E eu recomendo que vocês façam isso também. Já ouvi de muitas amigas ou de conhecidas ou pessoas dizendo quão difícil é responder quando você já passou por uma situação difícil. Então é só assim uma dica, assim, não para quem tá decidindo necessariamente, mas também para quem tá decidindo, mas para todo mundo tomar cuidado nas cobranças que a gente faz aos outros, que não necessariamente seriam cobranças, mas no tipo de perguntas que a gente faz para as pessoas. E assim como eu falei dessas perguntas todas, eu acho que essas perguntas todas valem também para quem já tem filho, que começa a vir a pergunta do segundo filho também, sabe? E eu vi agora que eu anunciei que tô grávida da segunda filha, que as pessoas começam a me perguntar se eu vou tentar menino. Tipo assim, nem ganhei a bebê ainda. E não, gente, eu não quero. 2 filhas vai estar maravilhoso pra gente. A gente sempre quis ter 2 filhos ou 2 filhas. Então a gente não tem esse desejo de menino nem nada, só respondendo isso. Eu não me importo de responder isso, não é uma coisa que me fere, não é uma coisa que me incomoda, porque eu não passei por nenhum tipo de processo desses. Então fiquem tranquilos se vocês perguntaram alguma
alguma coisa, pra mim é bem tranquilo. Eu só acho que a gente tem que prestar atenção quando faz isso com os outros. E contando um pouquinho também, que me perguntam muito sobre a decisão de ter outro filho, como é que foi pra gente. Porque eu sempre falo aqui da nossa decisão de ter filhos ou não ter filhos. E a decisão de ter segundo filho ou não, ela foi um pouquinho mais racional do que a primeira. Assim, a primeira era um desejo muito forte e que a gente realizou, mas a gente já tinha realizado no momento de ter o segundo filho. Então foi uma coisa assim que eu parei pra pensar de novo, e de novo eu fiz o exercício que eu falei pra vocês que funciona muito comigo. Eu imaginei como seria a minha vida decidindo não ter mais um filho, e imaginei como seria a minha vida decidindo ter mais um filho. E agora, diferente da outra vez, eu sei que esse caminho de ter mais um filho, eu sei todos os possíveis desafios, não todos, né, mas eu posso imaginar os possíveis desafios, as doações, as dificuldades que eu vou passar. Claro que pode ter além do que eu imaginei, mas eu sei que existe muita dificuldade, que existe muito trabalho pela frente. Então eu consegui entender melhor esse cenário para onde eu tava indo se eu escolhesse ter filho. E de verdade, assim, minha vontade era de... Cara, é muito trabalho. Tem que pensar muito bem. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu pensei, gente, mas será? Agora que a vida tá começando a ficar mais tranquila. E aí eu me imaginei, então tá. Então se eu decidisse, então não vou passar por todo esse trabalhão de novo. Vamos nesse caminho. E aí ele não fez sentido pra mim. Ele não fez sentido porque nem pra mim, nem pro Schiller a gente conversou sobre isso. Porque não sei, eu não sei explicar, é uma coisa, mesmo o sentimento da maternidade, assim, de ser mais forte que eu esse sentimento, e eu acho que às vezes a gente precisa escutar isso também, né? E era uma coisa do tipo, nossa família não tem 3 pessoas, a nossa família tem mais uma pessoa, então eu entendi que ia ficar faltando algo, que a chance de eu me arrepender era maior indo por esse caminho, e aí quando eu percebi isso, tá, beleza, então vamos ter filhos. Schiller achou muito fácil essa decisão, porque... na verdade, a gente sempre falou em 2 filhos, né? Não sei porquê. Talvez por a gente ter irmãos, não ter, não sei, eu não sei. Só que sempre foi muito forte. Então, mesmo conhecendo todo o cenário agora, ou pelo menos tendo uma noção mais clara do cenário, né? Porque na primeira vez eu não tinha noção nenhuma. Mesmo assim, eu achei que valia. Então, acho que a decisão do segundo filho tem que ser uma decisão pessoal, assim, dos pais também, e não uma coisa pensando em que, vou ter alguém pra cuidar de mim, eles vão ser amigos e vão se cuidar. Tem irmãos que não se dão bem, gente, então, né, não tem como saber. Tem muitos benefícios em ter irmãos, eu adorei ter irmãos, eu adoro ter irmãos, o Schiller também adora ter irmãos. Se os filhos crescem num ambiente saudável, a chance deles serem amigos é muito grande, mas eu não pensei nisso, quando eu decidi isso, não era uma decisão pela Alice, entendeu? Não era uma decisão pelo outro, era uma decisão minha, assim como era a decisão do Schiller, uma decisão dele. A gente não queria agradar a Alice, fazer a vida da Alice melhor. A gente queria suprir o nosso desejo. Nosso desejo era ter mais um filho. E foi assim que a gente decidiu. Só compartilhando aqui meu processo de decisão. De novo, eu falo que os processos de decisão são únicos. Então, de novo, para decidir outro filho, não entrem nessa de escutar o que as outras pessoas estão falando, de que tem que ter irmão, que é importante, que não, essa decisão é só e unicamente de vocês. E aí, para eu concluir tudo que eu falei nesse vídeo, ter filhos é uma decisão, se não uma das decisões mais importantes da nossa vida, e ele só diz respeito os pais, a mãe, o pai, aquele casal ou aquela pessoa, aquele indivíduo que será o responsável por aquelas crianças. Então, acho que a decisão tem que ser só dessas pessoas. E a gente tem que tentar entender o como não atrapalhar isso na vida dos outros e como separar o que é do outro e o que é nosso na hora de tomar esse tipo de decisão. Então é isso, eu espero que a minha experiência, assim, a minha visão sobre esse assunto tenha colaborado com quem aí tá cheio de ideias na cabeça. Espero não ter confundido mais vocês e boa sorte para quem tá nessa decisão, que não são, para muita gente não é uma decisão fácil. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, me contam o que vocês acharam nos comentários. Mandem para aquele amigo ou amiga que vocês sabem que tem, talvez, que precisam de uma coragem para assumir que não querem ter filhos de repente. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!